Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 7, são 25 versículos, os primeiros versículos do 1 até o versículo de número 6, vai falar sobre a relação entre a lei e a graça. E também do verso 7 até o verso de número 25 vai falar sobre a lei condena, Jesus liberta, tá bom? Então vamos para a palavra de Deus, diz assim, verso 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Uma pergunta que Paulo está fazendo. Paulo fala com os cristãos, porque fala com o que sabe a lei. Paulo está falando sobre isso. Fala da lei de Moisés ou qualquer tipo de lei religiosa. A lei exerce o domínio enquanto ele trata de viver segundo a lei. Desgraçadamente, ao não entender a cruz com respeito à santificação, virtualmente, a totalidade da igreja trata atualmente de viver para Deus por meio da lei. Deixe que o cristão entenda que há só dois lugares que ele pode estar: a graça ou a lei. Se ele não entender a cruz, como isso se refere à santificação, que é o único meio da vitória, estará automaticamente sujeito à lei, que o levará ao fracasso. Paulo está falando aqui de um assunto que ele dominava, porque Paulo, ele era um judeu, e Paulo também, ele era também um cidadão romano. Então Paulo dominava o assunto que ele estava falando. Uma vez que Jesus entra na minha vida, eu não vivo mais pela lei de Moisés. Eu vivo pela graça em Cristo. Então, ou você vive para Cristo, ou você vive pelo Antigo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento apontava para o Messias, que é Jesus. Então Paulo está dizendo, uma vez que Cristo entra na sua vida, você não vive mais para a lei mosaica. Agora você vive para Cristo, tá certo? Verso 2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Isso aí, lei matrimonial, tá? Mas morto o marido, estará livre da lei do marido, tá? Paulo usa aqui uma analogia da obrigação do laço matrimonial, tá certo? E ela está livre de casar-se outra vez. Então ela está livre para casar outra vez, tá? Verso 3. Assim vivendo o marido será chamada de adúltera, se for de outro varão. Mas morto o marido, livre está da lei, e de tal maneira que não será adúltera, se for de outro marido. Então Paulo está dizendo aqui, se o marido morre, ou vice-versa, a mulher está livre para casar de novo, ou se o marido tiver casado com a mulher morrer, ele também está livre. Por quê? Porque o pacto ali acaba na morte.
até que a morte nos separe, tá certo? Então ele está falando sobre fazendo uma analogia da lei mosaica com a graça de Cristo, tá? Verso 4. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para sejais de outro, ou seja, daquele que ressuscitou dos mortos, para que produzamos frutos para Deus. Então Paulo está dizendo, não fica em lei. Quem pôde cumprir a lei totalmente foi Jesus. Mas por que nós não vivemos pela lei mais? Porque Jesus venceu, Jesus cumpriu a lei, tá? Ele foi o único que cumpriu a lei, foi ele. Nós não. Então por isso que Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, para que nós agora não vivamos pela lei de Moisés, mas sim pela graça em Cristo Jesus, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e que possamos entender aquilo que a sua palavra está dizendo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.